Pai do Senhor, irmãos. Amém. Fico contente, muito feliz em poder voltar a essa casa. Já estou até sentindo que é a minha casa. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, mas sempre é um grande privilégio poder falar do amor de Deus, poder falar de Jesus. Não tem coisa melhor, né? Apesar de ser uma grande responsabilidade estar aqui para expor a palavra do Senhor, mas Deus tem colocado algo no meu coração mediante o tema que me foi proposto nessa noite. E para não demorarmos, vamos ao texto. Atos capítulo 10, versículo 1. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que sempre está comigo. Essa mulher é a mulher de Deus. Eu falo que eu te amo, amor, tá? Louvar sempre a Deus pela vida do meu amigo. Deus tem me dado aí de presente, tem investido no meu ministério. Esse pastor é uma bênção. Da sua esposa, pela vida dos irmãos, sempre me recepciona com um sorriso no rosto. Deus continue usando cada um de vocês para o avanço desta obra. Amém? Todos acharam? Amém. Eu sou novo, irmãos, mas não tenho falta de vista, então tem que ir assim pertinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente uma visão e um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Quem é o Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, quem tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se, o anjo que falava com Cornélio chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Amém, irmãos? Esse texto de Atos dos Apóstolos é um momento muito marcante na história da igreja, a revelação de Deus aos gentios, pois até então a salvação, ou a promessa da salvação, era tida como exclusivamente dos gentios. Havia uma barreira muito grande, espiritual, cultural e religiosa, que separava os gentios dos judeus. Pedro, um homem caracterizado pela tradição judaica, foi chamado por Deus para romper essa barreira, o que não era nada fácil, pois a cultura dizia não pode, a lei dizia é impuro. E o orgulho nacional dizia, nós somos os escolhidos. Isso porque Deus tinha chamado a Abraão e lhe feito uma promessa que faria dele uma grande nação. Deus assim escolheu os israelitas como um povo santo, separado, distinto dos outros povos, exclusivamente para ele. Isso fez com que os judeus entendessem que eles tinham um relacionamento exclusivo com Deus, distinto dos outros povos. Porém, irmãos, essa exclusividade era uma exclusividade pedagógica, formar um povo santo que expressasse ou apresentasse Deus a outros povos, pois sempre foi o plano de Deus a universalidade. O plano de Deus sempre foi universal, porque é do desejo dele que todos venham a ser salvos, visto que Deus já tinha feito uma grande promessa lá em Isaías, capítulo 49, versículo 6, que Jesus Cristo ele seria uma luz para os judeus, e ele iria os incluir na promessa da salvação, no plano de salvação. Assim, Jesus Cristo iniciou o cumprimento desta promessa através do seu ministério, abrindo o caminho assim para os gentios, abençoando e curando. A gente pode ver quando ele curou a filha da mulher cananeia,
quando ele curou o servo do centurião, e assim essa promessa tomou alcance lá na cruz do Calvário, na morte e ressurreição. Jesus Cristo abrindo acesso a todos os povos para serem salvos. Com a conversão, na verdade, de Cornélio, esse marco ele tornou-se histórico e visível a todo ser humano. Glória a Deus. Em meio, irmãos, este cenário de exclusividade, de certo tipo de preconceito, de tradição, que Deus vem, através da revelação, através da sua graça, revelar a Pedro que o evangelho era para todos os povos. Assim Cornélio tem uma visão, Pedro tem uma revelação, ambos são muito obedientes ao Senhor. Cornélio em enviar logo, imediatamente, os seus servos a buscar a Pedro. Pedro um pouquinho relutante, mas sim obediente, e até a casa de Cornélio, e assim a salvação entrou na casa dos gentios. Isso é um episódio que vai nos mostrar muito claro que o evangelho não está limitado a barreiras humanas, a tradição, a preconceitos. Quando Jesus Cristo quer salvar, ele sempre vai abrir um caminho. Trazendo isso para nós, hoje a igreja, nos nossos dias, tem que compreender que da mesma forma nós recebemos uma revelação de Deus. Que revelação foi essa? Uma revelação através da sua palavra. Da mesma forma que Pedro teve uma visão, através dessa visão, uma revelação, através dessa revelação, um chamado. Eu e você também recebemos essa revelação através dessa palavra, através dessa revelação, um chamado, e através do chamado, uma ordem de Deus. Não é um pedido, é um imperativo do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe por quê? Porque a obra missionária é a continuação desta revelação de Deus ao mundo. Deus mostrou para Pedro que o evangelho não poderia ficar restrito apenas aos judeus. Ele fala através da sua palavra, da revelação da sua palavra, que o evangelho também não pode ficar restrito às paredes da igreja, restrito somente a nós. Precisamos sermos receptivos ao chamado do Senhor. Assim como Pedro foi receptivo, ouviu a voz do Senhor, ouviu o seu chamado, ele foi obediente, indo até a casa de Cornélio, acessando, para que Cornélio pudesse acessar a salvação através da pregação do evangelho. Eu e você também temos que ser obediente, até porque se Pedro tivesse sido relutante e não tivesse ido até a casa de Cornélio, com certeza naquele momento aquela família não teria sido alcançada. E eu faço uma pergunta para a gente responder ao nosso coração: quantas vidas estão perecendo ou irão perecer se nós negligenciarmos nesse imperativo, nesse chamado do Senhor Jesus Cristo? Vidas que ainda não ouviram a palavra, vidas que precisam ouvir novamente a palavra, porque nós precisamos insistir neste ministério. Eu vejo, irmãos, esta mensagem como uma evidência da grande expressão do amor de Deus em manifestar a sua graça, o desejo de nos salvar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós éramos iguaizinhos aos gentios, fora da promessa. Por amor, através da sua graça, Deus nos incluiu, nos inseriu na promessa da salvação. Deus decidiu romper a barreira da separação. Deus decidiu não olhar para as nossas falhas, para os nossos defeitos, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, quando nós estávamos no nosso pior estado. Sim, para provar o seu amor para conosco, como fala Romanos, capítulo 5, versículo 8, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O que isso quer dizer? Deus não esperou que eu e você estivéssemos um pouquinho melhor, não. Ele veio quando nós estávamos no nosso pior estado, pobres, sem recurso espiritual para comprar a salvação, imundos, manchados pelo pecado, impuros diante de Deus, nus, sem a cobertura da justiça de Deus. Olha só, expostos à vergonha, mancos, incapazes de andar,
com santidade no caminho que levava à vida eterna, pelas nossas próprias forças, cegos, sem direcionamento espiritual, incapazes de ver a verdade, mortos espiritualmente, sem vida com Deus, inimigos de Deus, afastados e totalmente contrária à sua vontade, escravos do pecado, dominados pela nossa natureza pecaminosa. Sabe para onde isso nos levava? Destituídos da glória de Deus. A ira de Deus, a punição de Deus caindo sobre nós, condenação e morte eterna. Mas Deus, como eu acabei de falar, pela expressão do seu imenso amor. Qual amor? Aquele amor que nos constrange, um amor incondicional, envia o seu Filho, ignorando o nosso estado, e vem ao nosso resgate, nos resgata do domínio das trevas, sim, nos tira e nos livra da morte, satisfaz a justiça de Deus, nos reconcilia com o Pai, devolvendo a nós a comunhão com Ele, nos dá um novo sentido para as nossas vidas. Olha só o que Deus tem feito por nós, olha só o que nós merecíamos, era punição, era castigo, mas Deus vem e nos concede a sua graça, o favor imerecido, a sua misericórdia, impedindo que eu e você fôssemos alcançados pelo castigo merecido. Mas irmãos, tem um porquê, pois assim como Pedro, perante a Deus era igualzinho eu e você, moralmente falando, foi alcançado por esta graça, foi transformado e foi enviado, recebeu esta revelação, foi obediente, porque ele sabia que tinha sido chamado não apenas para desfrutar do benefício de uma vida ou de uma nova vida com Jesus Cristo, mas sim para ser um instrumento que alcançaria outras vidas, assim como Pedro, mesmo que um pouco relutante, mas sim foi obediente e foi alcançar a Cornélio através da pregação do Evangelho. Eu e você que recebemos esta revelação, esse imperativo, esta ordem do Senhor, através da sua palavra, temos que ser receptivos e fomos chamados a alcançar outras vidas. Nós fazemos parte de Marcos 16:15, Mateus 28:19, a grande comissão. Sabe por quê? Porque Deus apenas nos alcança para nos mantermos no lugar, não. Ele nos alcança e também nos envia. E é um privilégio para nós sabermos que nós somos parceiros de Deus na obra da redenção. É isso mesmo, eu e você somos parceiros de Deus, pois a salvação é uma obra operada pela graça, mas esta operação Deus opera através de instrumentos humanos. O anjo veio até transmitir uma mensagem a Cornélio, a Pedro, mas ele não veio pregar, sabe por quê? Porque a responsabilidade, o privilégio de anunciar a mensagem da cruz está sobre mim e sobre você. Esta é a salvação, sabe por quê? Porque o Evangelho tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser anunciado, isso é um privilégio para nós. E não tenhamos dúvida, nós recebemos sim essa nova criatura, nós somos nova criatura. Alguém aqui tem dúvida que é nova criatura? Não, sabe por quê? Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai nos dizer, se alguém está em Cristo, qual é o resultado? As coisas velhas já? E eis que tudo se fez? Olha que coisa linda, olha só. Tudo se fez novo, mas nós não nos tornamos uma nova criatura apenas para desfrutarmos do benefício da salvação, porque tem a continuação do versículo. No versículo 18 do mesmo capítulo, aí ele vem trazer a nós uma responsabilidade, que eu vejo como um grande privilégio. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós dissesse: rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só o privilégio: ministério da reconciliação, palavra da reconciliação, embaixador. Sabe o que esta palavra está nos dizendo? Ei, eu e você somos
oficialmente representantes do governo de Deus aqui na terra. Sabe o que é? A missão que nada mais nada menos Jesus Cristo veio a realizar aqui na terra, confiada pelo seu Pai. Agora Ele confia a mim e a você a continuação dessa missão. Isso mesmo, porque no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, versículo 21, ele vai dizer: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Atos capítulo 1, versículo 8, tão conhecido versículo 8: e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até o quê? Os confins da terra. Olha só, Deus o Pai confiou a missão a Jesus Cristo, só que agora corporalmente Ele não está aqui na terra. Ele fez o quê? Confiou a mim e a você, que somos novas criaturas, a missão de levar o Evangelho que salva, que purifica, que restaura, que renova, que reconcilia, limpa o homem, perdoa ele dos seus pecados. Olha só, não fomos chamados apenas para desfrutar do privilégio do Evangelho. Fomos chamados para manifestar, para representar essa salvação ao mundo. Sabe por quê? Porque quem foi alcançado pela graça agora é chamado a alcançar outras vidas. Quem foi alcançado pela graça, ele não pode se tornar em um reservatório que retém esta palavra apenas para ele, que retém essa bênção apenas para ele. Quem foi alcançado pela graça, ele tem que se tornar em um canal, em um rio, que por onde passa ele irriga outras pessoas, nutre outras pessoas. Deixa aqui pormenorizar um pouco mais, ou trazer um exemplo prático na palavra do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos o rio, sabe de quê? Ezequiel capítulo 47, o rio que nascia lá de dentro do templo, um rio que só dava para transpor ou para ultrapassar a nado, mas por onde este rio passava, ele nutria, ele trazia vida, as aves produziam bons frutos, até as suas folhas serviam de remédio. A Bíblia nos fala, Jesus Cristo nos prometeu que nós seremos este rio, que ele fluiria de dentro de nós, pois o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 7, versículo 38, vai dizer: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sim, porque da mesma forma que este rio fluía de dentro do templo, e naquela época o templo simbolizava a presença do Senhor, eu e você nos tornamos templo e morada do Espírito Santo, como nos fala 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E não saber se o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Sim, da mesma forma que flui dentro do templo, o templo representava a presença de Deus, ele flui dentro de nós, que representamos a presença de Deus. Da mesma forma que aquele rio, por onde passava nutria, por onde passava dava vida, por onde passava irrigava. Nós fomos chamados, irmãos, através da pregação do Evangelho, para sermos este rio e levarmos vida àqueles que estão mortos espiritualmente, levarmos a cura, levarmos a restauração, levarmos o renovo. Nutrimos outras vidas através da palavra do Evangelho. Deixa eu falar algo para vocês. Nós, como Pedro, temos que sermos gratos a este amor que nos alcançou. Não é um trabalho relutante, é um trabalho alegre, um trabalho por amor. Nós temos que fazer missão por gratidão. Sabe por quê, irmãos? Olha só, eu e você estávamos sendo conduzidos pelo pecado em escravidão no corredor da morte. Preste minha atenção nisso que eu vou falar para vocês. Prestes a se assentar na cadeira elétrica da condenação eterna. Deus o Pai olha para mim, para você, e ignora os nossos defeitos, sendo que eu e você tínhamos para oferecer para Ele, sabe o que era? Más obras, iniquidade, pecado, prevaricações, transgressões, obras de injustiça, mas Ele decide ignorar todas elas, enviando o seu Filho. Aí Jesus Cristo também decide ignorar, porque Ele teria que se esvaziar, e assim fez de si mesmo, passando humilhações, tribulações, provações, aflições,
dores físicas e psicológicas, mas ele não liga para isso. Ele teria que se esvaziar de si mesmo, sabe por quê? Porque ele teria que se tornar maldição, vergonha, pecado, humilhação. Eu estou falando do dono dos céus e da terra, do Criador. Ele não olhou, ele decidiu ignorar tudo isso, e isso não o impediu de vir ao meu e ao seu alcance, e assim ele veio morrendo na cruz do Calvário, nos resgatando e nos livrando da morte. Mas não só nos livrou, também nos registrou no testamento mais valioso existente no mundo, escrevendo nosso nome no livro da vida, nos fazendo participantes da maior herança, da maior promessa, a vida eterna com Jesus Cristo. Como não fazemos a sua obra por amor, com alegria, nós merecemos a punição, e ele não deixou que nós fôssemos punidos. Se realmente nós dermos valor a esta graça que nos alcançou, se realmente nós amamos a Deus, nós só temos uma opção: atendermos e sermos responsáveis com o seu chamado. Se, irmãos, se nós temos a Jesus Cristo não apenas como Salvador, aleluia, mas também como Senhor, se dermos o verdadeiro valor à salvação, nós só temos uma opção: trabalharmos para o Senhor. É igual o pastor falou, saímos daqui, vamos para a rua, vamos gritar que Jesus Cristo é bom, a sua palavra ainda tem poder, assim como Pedro, irmãos, que era marcado pela tradição, mas ele venceu a resistência, ele venceu a tradição, ele venceu o preconceito, porque ele tinha o Senhor não apenas como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Ele sabia que tinha sido escolhido por Deus. Ele também nos escolheu para realizarmos a sua obra. Eu e você somos escolhidos, sim. E quem Deus escolhe, Ele não escolhe errado. Não foi a irmã do lado direito nem a do esquerdo, foi você. Não foi o irmão que não veio, foi você. Foi eu e você que Ele escolheu para realizarmos a sua obra. E entenda, quem Deus escolhe, Ele não só joga lá no campo missionário. Ele também capacita, Ele habilita. Quem Deus escolhe, capacita e habilita, Ele dá todo o recurso necessário para realizar a sua vontade. Entenda, foi Deus que nos escolheu, porque João, capítulo 15, versículo 16, vai nos dizer: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. E deixa eu te falar, sei que a palavra é um pouco dura, Ele não nos escolheu para virmos aqui apenas no culto de terça e de domingo, e quando nós vimos, né? Ele não nos escolheu para acharmos que sendo eu um líder já está bom demais. Até para achar que quando chegamos aqui no púlpito e pregarmos a palavra aqui dentro já está bom demais. Não. Ele nos escolheu para fazermos o ID, para proclamarmos o seu evangelho, as boas novas de salvação, aqueles que estão se perdendo neste mundo. Ele nos deu recurso lá na cruz do Calvário. A Bíblia não nos deixa desculpa, eu não consigo fazer por causa disso, por causa daquilo. A cruz já providenciou tudo que você precisa de poder, a cruz já providenciou. Aleluia. Autoridade, a cruz já providenciou. Unção, a cruz já providenciou. Ousadia, a cruz já providenciou. Mensagem, a cruz já providenciou, pois Cristo vai nos dizer, ou a palavra de Cristo vai nos dizer em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, visto pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Em virtude Ele nos chamou. E eu faço uma pergunta, entendendo que nós somos chamados e escolhidos, entendendo que temos o ministério da reconciliação, entendendo que temos a palavra da reconciliação, entendendo que somos embaixadores de Cristo, entendendo que fazemos parte da grande comissão e temos um imperativo do Senhor. De que forma nós estamos atendendo a esse chamado? Aleluia! Que frutos nós estamos produzindo para o Senhor? É esse silêncio mesmo, para a gente pensar, porque essa palavra já bateu tanto em mim. Será que Deus está se agradando do nosso cumprimento do chamado? Ou Ele está se desagradando daquilo que Ele confiou e nos responsabilizou a realizar? Alguém pode até dizer: para com isso, eu sinto que eu não fui chamado. Eu até respeito a sua ideia, mas não concordo, porque não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com convicção.
Sabe qual é a convicção que nós precisamos, que em todos nós estamos no ministério, na palavra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Todos nós fazemos parte do grande imperativo do Senhor, Marcos 16, 15, de por todo mundo. Todos nós fazemos parte da grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Todos nós fazemos parte daqueles que o Senhor enviou, como o versículo que acabei de ler. Todos nós fazemos parte das testemunhas. O Senhor conta conosco. Vidas estão perecendo, vidas estão sedentas e tentando saciar a sua sede, tentando preencher o vazio do seu coração. Sabe com que? Com prostituição, com pornografia, com álcool, com drogas, com cigarro, com busca desenfreada por dinheiro, por fama, por sucesso, por visualização, por like, por reconhecimento. E eu e você somos o veículo que o Senhor confiou o transporte desta missão. Nós temos que sermos receptivos a isso. Nós temos que realizarmos. Nós temos que sair da inércia. A inércia não serve para nada em nossas vidas. A exemplo do grande pregador dos gentios, não tem como falar dos gentios e não falar de Paulo. Um grande exemplo daquele que foi alcançado pela graça, foi transformado pela graça, foi enviado pela graça, foi receptivo a esta graça, grato a esta graça. Sendo que ele lá em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 24 vai nos dizer: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Sabe o que ele estava falando aqui? Eu tenho que trabalhar para o Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei onde eu estava. Eu sei de onde o Senhor me tirou, e eu sei o banho de graça que o Senhor me deu, e onde Ele me colocou. Eu sei a herança que eu tinha, e eu sei a herança que agora eu tenho. Eu tenho que trabalhar. Ninguém faria isso por mim, Ele fez. Eu tenho que produzir para o Senhor, e essa produção eu tenho que demonstrar em amor, e o amor não é demonstrado através de palavras, mas sim através de ações. Ele vem lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e 17 nos dizer: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e é de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Eu tenho que produzir, e é de forma alegre, não é de forma relutante não, é de forma alegre, pensando em tudo que Ele fez por mim, em tudo que Ele ainda faz, em tudo que Ele ainda fará. Eu tenho que produzir. Me deixa aqui lançar uma hipótese com a minha mente aqui de pregador, imaginar que ele estivesse olhando, sabe para onde? É um versículo que nos traz uma responsabilidade muito grande, para uma passagem lá de Ezequiel capítulo 3, versículo 18: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires, e não disseres nada, para preveni-lo do seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá pela sua própria malignidade. Tranquilo até aqui, né? Eu vou falar bem compassado para a gente entender. Contudo, eu exigirei das tuas mãos o sangue dele, porque recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Sabe o que esse versículo está dizendo? Ele faz parte do chamado e da grande comissão de Ezequiel como atalaiador de Israel. O atalaia era um vigia que ficava em cima das muralhas, observando o perigo e avisando o povo. Se o inimigo viesse, ele não avisasse, se calasse, o sangue daqueles que morressem seria requerido dele. Deus estava dizendo assim para Ezequiel: ei, o teu papel como profeta é anunciar a minha mensagem fielmente, advertindo tanto justos quanto ímpios. O profeta não tinha poder de salvar ou condenar ninguém, mas ele tinha responsabilidade de anunciar fielmente esta mensagem. Se ele se calasse, seria responsabilizado por essa culpa, por esta omissão. O inimigo, ele morreria pela sua própria iniquidade. A culpa não desapareceria, mas a omissão do profeta acrescentaria sobre ele a culpa de não ter avisado, e o tornando corresponsável desta morte. Esse versículo trazendo para os nossos dias, irmãos,
É um texto que aponta a seriedade do nosso chamado, a importância, a responsabilidade do nosso chamado como testemunhas de Cristo. É a palavra que fala que nós somos testemunhas de Cristo. O crente não tem poder de convencer ninguém, nem de salvar ninguém. Isso é obra do Espírito Santo, isso é obra de Cristo. Mas o crente tem a responsabilidade de anunciar fielmente a mensagem do Evangelho. Se nós nos calarmos mediante o pecado, se nós nos calarmos mediante a depravação deste mundo, se nós nos calarmos mediante a necessidade de arrependimento, isso é visto por Deus como negligência. E negligência no reino de Deus é fazer mal, porque no reino de Deus fazer mal não é só apenas aquele que faz o mal, mas aquele que deixa de fazer o bem. A Bíblia não nos deixa, irmão, margem para desculpa, pois lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai nos dizer: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. E a prática do pecado vai levar a gente para onde? Nós não podemos ser omissos. Eu sei que a palavra está um pouquinho densa, mas é o que o Senhor colocou no nosso coração. E eu nem fico muito preocupado, porque se você ficar um pouquinho triste, lá em 2 Coríntios 7, versículo 10, a palavra de Deus vai nos dizer que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo, lá fora, produz a morte. Então aqui é para a gente remover essa palavra mesmo. Irmãos, nós temos que anunciar o Evangelho. Irmãos, vidas estão se perdendo. Eu estava falando disso lá com o pastor Ivan. A gente está vivendo uma bolha. Mas a gente vive uma bolha mesmo. A gente não sabe, irmãos, literalmente a podridão que está nesse mundo. Há uma podridão gigantesca neste mundo. Vidas estão descendo de ladeira abaixo, no escorregador do pecado, sendo conduzidas à morte eterna. E eu e você somos o veículo que transporta a mensagem do Evangelho, libertando eles, resgatando eles da morte eterna, da condenação eterna, das garras do maligno. O Senhor nos chamou, sabe por quê? Porque Ele diz que eu e você somos luz deste mundo, a luz que brilha em meio à escuridão, a luz que revela a Cristo, a luz que revela o caminho que leva à vida eterna. Nós somos chamados para sermos a luz também, que revela a podridão existente neste mundo, mas da mesma forma somos chamados para sermos a luz que revela a fonte purificadora, deixando o ser humano limpo. Nós somos chamados para sermos o sal dessa terra, o sal que saboreia, o sal que retarda o processo de apodrecimento ético, espiritual e social das vidas, o sal que desperta a sede a beber da fonte que jorra para a vida eterna, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados para sermos o sal que muitas vezes queima a ferida do pecado, porque eles têm que entender que há uma ferida, mas também fomos chamados para sermos o agente que leva o remédio que cura esta ferida. Nós somos chamados para sermos proclamadores do Evangelho, sermão mudo que constantemente está pregando às pessoas, como farol que atrai as pessoas até a Cristo, uma propaganda constante do seu Evangelho. Sim, fomos chamados para levar essa palavra. O mais fácil ficou conosco, o mais difícil é com o Espírito Santo e com Cristo. Sabe por quê? Porque não é uma palavra qualquer, não. É uma palavra que Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai nos dizer que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ei, deixa eu te falar, eu achei muito lindo isso aqui, o jogar o que a irmã falou. Essa palavra não depende de perfil de pessoa para salvar. Essa palavra não depende de ambiente para salvar. Deixa eu te falar, pode ser branco, pode ser preto, pode ser hétero ou pode ser homossexual, pode ser a pessoa aparentemente justa ou pode ser o mais desonesto, pode ser aquele que é até um pouco adepto ao Evangelho, ou pode ser o macumbeiro, pode ser o ateu, pode ser qualquer pessoa, pode ser um mendigo, pode ser um executivo. Esta palavra, pela ação do Espírito Santo, gera conversões nos corações, arrependimento. Quem disse que Deus chamou pessoas para ser apenas proclamadores do Evangelho? Aqueles que são eloquentes, boa retórica, boa oratória. Não, é igual a irmã falou, não é só o pregador que está aqui, não, irmãos. Não é só o pastor, não é só os obreiros, não é só as irmãs, somos nós.
O Senhor só precisa de pessoas dispostas. Pois lá em Romanos capítulo 10, versículo 14, a Bíblia vai nos dizer: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem preguem? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Eu e você fomos chamados, irmãos, para levarmos estas boas novas. Vidas estão perecendo. Ei, tem galardão. Nós iremos nos apresentar mediante o Senhor. Nós teremos que nos apresentar diante de Cristo. E como nós vamos nos apresentar? Chegaremos lá com as mãos vazias, fala assim: Deus, cadê meu galardão? Aí Jesus Cristo falou assim: meu filho, vá para lá, se tu escorregasse na casca do banana, tu estava lá no outro lado, foi salvo como pelo fogo. Essa fila aqui é só para quem trabalhou para mim. Qual é a nossa escolha? É aqui que nós vamos produzir para o Senhor. Aleluia. Nós temos que amar, irmãos, esses que estão perdidos. Sabe por quê? Nós também, irmãos, nascemos na mesma condição. Nós também estávamos lá perdidos. Olha aí, pensa um pouquinho de onde o Senhor te tirou. Pensa bem de onde o Senhor te colocou, onde você está agora, tudo o que Ele fez. E Ele conta conosco. Quem era eu e você para Ele nos amar? Quem era eu e você para Ele fazer tudo o que Ele fez por nós? Quem era eu e você para saber que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono dos céus e da terra, o Criador, o dono das nossas vidas, conta comigo e com você? Se o dono da sua empresa, ou o diretor, ou até o encarregado, fala assim: eu conto com você para uma obra, você não ia ficar feliz? Quem é o dono da empresa perto do Senhor Jesus Cristo? Ele conta conosco, irmãos, para esta obra. Vamos em frente, vamos pregar o Evangelho. A palavra de Deus é viva, ela vai produzir arrependimento nos corações. Nós temos que ser desbravadores, vencermos a resistência, o desânimo, a frieza e sairmos pela rua, sim, sermos chamados de doido, sermos chamados de louco. Sim, a loucura do Evangelho é ela que salva, e Deus conta comigo e com você na realização desta obra. Deus em Cristo vos abençoe. Amém, irmãos, graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando a vida do diácono Ezequias, né? Por essa tão boa palavra, né? Deus tem usado ele na sua palavra. E como ele falou que eu tenho abençoado. E assim, onde uma pergunta fala: leva o Ezequias. Leva o Ezequias, tudo que ele é benção, né? Levou ele no Curuçá, daqui a pouco ele não vem pegar mais, vai pegar no Curuçá. O pastor Luiz gostou tanto dele que já levou lá, acho que 2 vezes. Né? Já levou já 2 vezes no Curuçá. Mas é assim, irmãos, quando tem palavra boa, a palavra de Deus, a gente sempre está chamando os irmãos para nos entregar uma palavra da parte de Deus. Amém, irmão? Nós iremos encerrar, irmãos, no próximo final de semana. É o congresso com as nossas irmãs ali na sede, né? Na sexta-feira, às 19 horas, e no sábado, às 19 e no sábado às 19 horas. Então, as irmãs do ciclo de oração têm esse compromisso aí na sexta-feira e no sábado lá, juntamente com as nossas irmãs do setor, tá? Onde é o congresso setorial das nossas irmãs da UFADEB, né? Da UFADEB, do setor 2, que acontecerá nesse final de semana. Amém, irmãos? E terça-feira, nosso culto normal. Sexta não temos o ciclo de oração, por causa do trabalho com nossas irmãs na sede. Quinta-feira também continua o nosso culto normal. Os irmãos continuem orando para a obra do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha salvar as vidas aqui neste lugar. Amém? Eu acho que só isso, não tem mais nenhuma. Ah, sim, e domingo nós não temos a escola dominical aqui na nossa congregação. Domingo vai ser a escola unificada lá na sede em São Miguel Paulista, às 9 horas da manhã. Então os irmãos vejam para aqui e vai para a sede, tá? Na escola dominical lá vai ter também um lanche, também vocês receberão um lanchinho lá, tá? Vocês não voltarão para casa com fome, amém? Glória a Deus, acho que é só isso. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar em oração. Meus irmãos, não faltem, mas na terça-feira, irmãos, venha ouvir uma palavra de Deus na terça-feira, o ensino da palavra de Deus, isso é muito importante para nós. Sempre relembrando os irmãos, sempre pedindo aos irmãos que
que os irmãos venham, né? Venha, não despreze o ensino da palavra de Deus, venha ouvir a palavra de Deus na terça-feira, na quinta-feira, nas quintas-feiras. Deus tem sempre uma palavra para o seu coração. Levanta seu filho. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Graças a Deus. Oramos. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de aqui estarmos unidos e reunidos na tua presença para ouvir, meu Pai, a tua poderosa palavra. Obrigado, Deus, por tudo que foi precedido aqui neste lugar nesta noite. Obrigado, Deus, pela vida do nosso irmão Ezequias, Senhor. Que o Senhor continua usando o teu filho nas tuas mãos como um canal de bênção, como instrumento do Senhor, meu Pai, dando a ele, meu Pai, sabedoria e intrepidez na tua palavra, meu Senhor. Que ele não venha relutar, meu Pai, do chamado que o Senhor tem na sua vida, que ele venha estar sempre disposto, despertado, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Que é, meu Pai, dessas pregações, que é dessas palavras, são desses pregadores, são destes homens de Deus que nós precisamos nesses últimos dias. Porque muitas vezes nós ouvimos, meu Pai, umas palavras, meu Pai, light, umas palavras que vêm, meu Pai, para massagear o nosso ego. Mas quando nós ouvimos uma palavra que vem confrontar a nossa vida, que vem colocar nós no nosso lugar, Senhor, nós abrimos os nossos olhos, olhamos para cima e refletimos, nós estamos maus, porque parece, meu Pai, depois de ouvir uma palavra como essa, Senhor, eu tiro de mim que meu galho está seco, o meu galho não está produzindo fruto, meu Senhor. Por isso, nesta noite eu te peço, meu Pai, me perdoa, Senhor, me perdoa pela minha negligência na tua presença. Senhor, mas eu te peço nesta noite, me desperta, meu Pai amado, me desperta, Senhor, desperta a tua igreja para o teu chamado, desperta, Senhor, porque o índio de Jesus não é exclusivo nem para um nem para outro, o índio de Jesus são para todos nós. Por isso, nesta noite eu te peço, Senhor amado, abençoa nossas vidas, nos desperta, meu Pai, enche-nos da tua unção, enche-nos do teu poder, para que nós venhamos pregar a tua palavra a todos os necessitados, porque nós ouvimos que, quando o necessitado precisa ouvir a tua voz, e nós negligenciamos, meu Pai, a tua vontade nas nossas vidas, só cai sobre nós, meu Pai, a responsabilidade daquela alma. Por isso, nesta noite eu quero te pedir, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Agora nos despede em paz aos nossos lares, nos leva em segurança, nos dá uma noite de sono reparadora, nos prepara para o dia de amanhã, nos dá uma semana abençoada, meu Pai, e com vida, com propósito, com disposição, com vontade, com coragem para pregar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos, e nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Abraça o seu irmão, cumprimente uns aos outros, né? Glória a Deus, aleluia.